Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invada o coração de cada um dos irmãos, das irmãs que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Louvado seja Deus por mais esse privilégio, por mais essa grande oportunidade de estarmos aqui nesse dia para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu queria, antes de ler o texto, eu queria fazer uma breve oração, mas já queria também pedir que você possa abrir sua Bíblia lá no livro na carta de Tiago. Nós vamos estar lendo do capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Então, deixe já a sua Bíblia aberta em Tiago, no capítulo 5, dos versículos 13 a 16, e vamos estar, antes de lendo, orar ao Senhor, para que Ele possa falar grandemente aos nossos corações nesse momento. Vamos orar? Gracioso Deus, nós te louvamos, Pai, por essa rica e tão grande oportunidade, Senhor. Estamos aqui nesse dia para ouvir a Tua voz e que nesse momento, Senhor, a Tua voz possa invadir o nosso coração. Aplane, ó Deus, o nosso coração. Ó Deus, mantém nossa mente cativa a Ti, os nossos ouvidos atentos a Ti, Senhor, e que a Tua palavra possa transformar a nossa vida. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Meus irmãos, eu queria meditar um pouco com vocês nesse momento sobre o tema por que orar? Por que orar? Nós sabemos que vivemos dias maus, vivemos dias de agitação, de correria, de compromissos, de tarefas angustiantes, onde nosso grau de estresse ele vai de 0 a 100 em vários momentos do nosso dia. O sistema tem consumido a cada instante do nosso dia, e quando nós chegamos em casa, depois de um dia super trabalhoso, às vezes cansativo, o nosso corpo só pede um banho, uma alimentação e cama. E tem sido assim a nossa rotina. Temos visto que essa cobrança tão extrema tem levado as crianças, adolescentes, jovens, adultos a desenvolverem muitas doenças, principalmente ansiedade, síndrome do pânico, dentre tantas outras. E isso tem desencadeado reações em todas as áreas da nossa vida. E na igreja também não é diferente, pois uma das primeiras consequências disso é justamente no tempo em que dedicamos à oração. E é importante a gente parar para refletir um pouquinho em algumas perguntas que eu coloquei aqui. E a primeira delas é: qual é o objetivo de tanta agitação? Você já parou para pensar por que nós corremos tanto? Segundo, está valendo a pena essa correria, essa agitação do dia a dia? Terceira pergunta: quanto tempo ainda estamos dedicando à oração? Será que nós temos dedicado apenas o tempo que nos resta, ou quando resta, depois de um dia de trabalho cansativo?
Será que o nosso corpo ainda tem disposição, tem fôlego para orarmos a Deus, ter um momento de comunhão com Deus? E a quarta pergunta: será que essa correria está atrapalhando a nossa comunhão com Deus? Será que realmente nós temos dado mais ênfase ao nosso trabalho, aos nossos estudos, aos nossos projetos pessoais do que a Deus? Aprendemos com Tiago que a oração ela é importante em todos os momentos da vida do cristão, independente da situação. É certo que temos momentos de angústia, de preocupação, de dor. Temos a atitude, às vezes, ou muitas vezes, de não orarmos a Deus apresentando a situação. Porém, precisamos crer e ter convicção ao Deus que servimos e entender que Ele é grande o suficiente para resolver toda e qualquer situação, desde que esteja dentro do seu propósito. Quando falamos sobre oração, não estamos nos referindo a que há poder nas nossas palavras, como é ensinado às vezes em muitas igrejas, geralmente igrejas ligadas ao positivismo ou alguma teologia neoliberal. Mas ao falar sobre oração, precisamos entender que o nosso Deus escuta nosso clamor, pois Deus é Deus que se relaciona com a sua criação. Oramos a Deus porque entendemos e cremos que Ele é todo-poderoso, é soberano e tudo está sob o seu controle, assim como tudo é propósito dele. Por isso, para o cristão genuíno, a oração se aplica aos momentos de sofrimento, de alegria, de enfermidade. Enfim, se aplica a todos os momentos da vida do cristão. Então, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, quando o Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, olhando para esse texto, do versículo 13 ao 14, Tiago apresenta aqui três situações, três contextos. A primeira delas, ele faz a primeira pergunta, é se alguém está sofrendo. Um segundo contexto é se alguém está alegre. E o terceiro contexto é se alguém está doente. E em todos esses três contextos, que vão de um extremo a outro, a instrução de Tiago é que nós precisamos orar. Então, se tem alguém que está sofrendo, ore. Se alguém está alegre, ore ao Senhor apresentando as suas ações de graças. Se alguém está doente, ore também ao Senhor. Não é que nós não venhamos a buscar a medicina, medicamento, algum tratamento. Não é isso que Tiago está dizendo. Mas nós precisamos apresentar as nossas demandas através da oração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se estamos sofrendo por qualquer situação, precisamos apresentar ao Senhor essa situação. Se nós estamos alegres, precisamos agradecer a Deus através da oração por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado de alegria. E se nós estamos doentes, nós também precisamos buscar ao Senhor, apresentar a Ele as nossas orações, apresentar a Ele as nossas situações. Mas em todos esses momentos, a única instrução aqui é que nós precisamos orar. E o versículo 15 diz também algo interessante: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É interessante a gente observar que a oração, além da cura, quando ela é feita dentro dos propósitos de Deus, e Deus conhece o nosso coração, além da cura física, a oração também
ela, para aqueles que cometeram ou estão cometendo algum pecado, essa oração faz com que também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos perdoe dos nossos pecados. É por isso que nós precisamos orar confessando a Deus os nossos pecados, para que Ele possa nos perdoar. E por fim, o versículo 16, principalmente aí no finalzinho, mas eu vou ler o 16 todo, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. E o finalzinho diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, que grandioso é esse finalzinho aqui do versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus, está com o mesmo propósito do Senhor, a nossa oração, ela surte efeito. Não porque há poder nas nossas palavras, mas através de nós, como instrumento nas mãos de Deus, Deus opera, cura e também nos perdoa dos nossos pecados. Irmãos, que nesse dia nós venhamos a ter essa convicção, essa certeza no nosso coração, que precisamos orar a Deus, precisamos buscar a Deus através da oração. Precisamos cada vez mais estreitar o nosso relacionamento através da comunhão com o Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração e que o Senhor nos conceda um restante de semana abençoada na sua presença. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, pela tua santa palavra. Aplica, ó Deus, cada palavra, cada instrução, cada ensinamento que ouvimos agora nas nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada irmã que nesse momento está nos assistindo e que, ó Deus, a tua palavra possa invadir o nosso coração e possa transformar a nossa vida. Independente da situação que cada um de nós está passando nesse momento, se é de sofrimento, se é de alegria, se é de dor. Mas nós cremos num Deus que é maior do que todas essas coisas. Por isso, Senhor, visita cada um de nós e derrama da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fica aqui um abraço e o desejo de, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, estarmos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Um dia abençoado, um restante de semana abençoada, que o Senhor nos abençoe e até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Até mais.